Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre ângulos na circunferência, tá? A gente vai estar estudando isso. Espero que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo que vai ser apresentado. Só um minutinho. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estudando, né? Aquele que consegue, o que não consegue, revisando, indo, seguindo o caminho aí. Vamos lá, gente. Meu nome é Thaís, eu sou a professora de geometria, professora de matemática, estou aqui na disciplina de geometria e hoje nós vamos estar estudando sobre ângulos na circunferência, tá? Thaís, como assim ângulos na circunferência? Nós já vimos sobre, em aulas anteriores, sobre a posição de retas na circunferência, nós já vimos sobre uma circunferência em relação à outra, nós já vimos pontos na circunferência e agora nós vamos ver sobre ângulos na circunferência, a relação que existe entre esses ângulos e a circunferência, tá? Então, assim, vamos só relembrar o que é ângulo, né? Uma das principais manobras com skate, que você já deve ter visto, não sei, né? Mas é chamada ollie. Então, quando você olha para essa imagem aí, ó, e você tem a representação dessa manobra e você consegue enxergar como ela é feita. Então, a partir daí, você observa nessa segunda figura, ó, que ao realizar esse movimento, o skatista ele fica numa posição, né, onde é formado entre ele e o piso uma determinada região. Essa região, gente, ela acaba que forma como se fosse a representação de duas retinhas, como você observa aí, duas semirretas. E entre elas, olha, se eu fosse escrever como seria essa manobra, você tem aqui, ó, você tem, ainda. Eu teria aqui a representação de uma reta, que poderia ser o plano, né? E aqui eu teria a representação de outra, que seria o skate. Então, teria a manobra formada por ele, manobra ollie, né? E outra coisa que eu observo é que são formados dois ângulos. Eu tanto vou ter um ângulo externo, que é esse que fica nessa posiçãozinha de fora aqui, ó, quanto eu vou ter um ângulo interno, que é o ângulo formado por essas duas semirretas internamente e aqui externamente. Ou o ângulo menor e o ângulo maior, como você preferir. Ângulo, pessoal, vai ser essa região do plano, né? Você escolhe lá o plano, a partir do momento que você traça duas semirretas, você acaba formando entre eles um ângulo, tá? Se elas têm a mesma origem. Então, nessa manobra, ó, entre o piso da quadra, né, onde ele está, da pista de skate onde ele está, e o skate é formado aqui, ó, um ângulo, beleza? E esse ângulo, ele tanto pode ser formado aqui, como se eu considerar a região aqui fora dessas duas semirretas, também existe a presença de um ângulo. Certo? Então, nós temos no ângulo o quê? O ângulo ele vai ser formado por duas semirretas, como a gente viu, e o vértice. Cada semirreta dessa está representando um lado, né? Então, eu tenho em todas as figuras quais são os seus elementos, né, do ângulo. Eu tenho o lado, que nesse caso aí é o lado AO e o lado BO, certo? E esses lados, eles se unem no mesmo vértice, eles se unem no mesmo ponto. A esse ponto, nós chamamos de vértice, e nesse ponto é formado o ângulo. Então, quando você for representar o seu ângulo, né, você pode fazer o quê? Escreve as três letrinhas, tanto faz a ordem, se vai ser A ou B ou B ou A, tanto faz. Porém, onde vai ficar o ângulo, você vai colocar um chapeuzinho do vovô, né? Ó, você coloca o acento circunflexo, indicando que ali existe a presença de um ângulo, tá bom? Então, essas duas semirretas formam os lados, o ponto O é o vértice, e essa região entre elas é o ângulo. Agora, olha para essa imagem. Vocês conseguem enxergar, decorrido depois no primeiro e no último momento, como se a Lua ela nos desse uma ideia de circunferência? Você lembra de uma circunferência quando você olha nessa imagem?
Essa imagem é a representação de um eclipse. Tá? Um eclipse ocorre quando os astros estão alinhados. No caso, a Lua, a Terra e o Sol. Esse eclipse, ele tanto pode ser um eclipse solar, quanto ele pode ser um eclipse lunar. Tá certo? E aí, quais são as características? Você pode observar dessa forma, tá? Que é um eclipse lunar, onde você vê a Lua toda iluminada, como se a Lua ela estivesse numa região de sombra, ou você pode ver o eclipse solar, onde você tem o Sol todo apagado. E aí, quem está entre eles, no caso, é a Lua. A Lua fica entre a Terra e o Sol, gerando essa visão, né? No eclipse lunar. Tá bom? Então, gente, ó, nessas situações, você observa que durante o período que está acontecendo o eclipse, é como se fossem formados arcos, né? E esses arcos, eles estão presentes em todos os elementos que têm esse formato mais esférico, que tem esse formato mais circular, né? E nos dão ideia de circunferência, sim. Toda circunferência, ela pode possuir arcos, que são o quê? O arco é só essa partezinha, ó, que vai ficar delimitada pelas duas semirretas. Thaís, mas você acabou de me dizer que essas duas semirretas, elas vão formar um ângulo. Exatamente. Elas formam um ângulo, que é essa sua região de abertura, tá? Mas quando esse ângulo ele é inscrito numa circunferência, ele forma um arco. Todo ângulo que é escrito, ó, em uma circunferência, essa parte da circunferência que fica presa, né, entre as duas semirretas, nós dizemos que forma um arco, tá? Que é delimitada por dois pontos. Sendo assim, eu tenho essa parte de fora, formando um arco, né, que vai ser o arco maior, e eu tenho essa parte interna, formando um arco também. A imagem ficou deslocada, que é o arco menor. Tá? Então, são os dois arcos que eu posso ter. Vamos para os elementos. Vamos para os elementos, pessoal. Observa, gente, ó, que eu tenho esse arco aqui, ó, que vai ser o arco A. Tá faltando o ângulo daqui, meu povo. Deixa eu olhar um negócio aqui. Se tem algum texto que está apagado. Ui! Pode ser que tenha, né? Tá faltando aqui esses elementos aqui. Num minuto que eu coloco. Deixa eu ver o que eu estou apresentando para vocês. Vixe, agora não está apresentando nada. Vamos lá. Então, eu tenho um arco, né? Nesse caso aqui, ó, o arco que é formado, que está entre esses dois pontos, é o arco menor, tá? E os elementos são os pontos que estão contidos nesse arco, no caso, o A, M, B. Então, vou chamar esse arco de arco AMB. Thaís, um ponto tu representa por uma letra maiúscula. Uma reta tu representa por as duas letras que compõem e um pontinho.
E um arco, como é que tu vai estar representando? O notebook vai descarregar. Um arco, pessoal, nós vamos representar pelos pontos que o compõem. Um arco, nós vamos representar pelos pontos que os compõem, tá? E sobre eles a gente coloca um desenhozinho como se estivesse representando um arcozinho menor, tá certo? Eu vou já mostrar para vocês como é que ficaria. Parei de apresentar. Pronto. Então, vou já mostrar para vocês como é que ficaria. Beleza? Então, você representa aí o nome, as letras, os pontos que fazem parte desse arco e coloca um chapeuzinho nesse arco, tá? Então, por exemplo, ó, arcos de ângulos, né? Eu posso ter um arco que vai estar representando a metade de uma circunferência, ó. Nesse caso, eu tenho um arco AOB, né? E aí, ó, como é que eu represento? A, O, B e um chapeuzinho sobre as duas letras, como se fosse um parêntese em cima deles, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um arco de meia volta. E nós vimos também que ele é muito parecido com o quê? Com um ângulo raso, que mede 180 graus. Exatamente. Um arco de meia volta é como se fosse uma semicircunferência, a metade de uma circunferência, e ele vai possuir uma medida de 180 graus. Eu tenho o arco ainda, pessoal, de uma volta completa, que corresponde a toda a circunferência. E aí ele possui uma medida de 360. Agora vamos, finalmente, nós já entendemos o que é, já vimos o que é ângulo, já vimos o que é arco. Agora nós vamos para a ideia de ângulo central, tá? O ângulo central, pessoal, ele aparece quando eu tenho um ângulo inscrito em uma circunferência, tá? E esse ângulo, ele parte exatamente do centro da circunferência. Thaís, eu posso ter situações em que esse ângulo não parte do centro da circunferência? Posso. Mas quando ele parte do centro, né, exatamente desse pontinho aqui, da circunferência, eu vou chamar ele de ângulo central, beleza? E aí todo ângulo central tem vértice e o centro, né? Então tá aí ângulo central ou ângulo alfa, formado, representando também esse arco, pelo arco AB, chapeuzinho, né? Eu posso formar outro ângulo, ó, com duas semirretas aí CD, ó, formo também um ângulo beta, aí o arco CD representando ele. Eu posso formar ainda outros ângulos, quantos ângulos eu quiser, gama. O ângulo ele vai ser central se ele parte do vértice, sempre, tá? E cada ângulo central ele vai ter um arco correspondente, que é esse ponto, como nós vimos, aqui, ó, que da circunferência que vai ficar como se fosse delimitado, preso entre essas duas retas aí. Uma relação que eu observo, gente, é que o ângulo central ele vai ter a mesma medida do seu arco. Então, nós vimos que eu tenho um arco que representa uma semicircunferência. Aí ele tem uma medida igual do ângulo raso? Sim, porque um arco ele tem a mesma medida desse ângulo central. Então, aí o ângulo central é o ângulo alfa, né? E a medida desse ângulo central vai ser igual à medida desse arco. Por exemplo, se esse ângulo mede 20 graus, o arco também ele vai possuir uma medida de 20 graus. Se o ângulo mede 10 graus, esse arco também vai possuir uma medida de 10 graus. Se o ângulo mede 30 graus, o arco também vai possuir uma medida de 30 graus. Então, observa, ó, um arco de meia volta, ele tem uma representação de um ângulo aqui, ó, e as medidas dele são correspondentes. Então, a medida desse ângulo AOB é de 180 graus. Quanto vai medir esse arco? O arco AB?
Tá vendo? Ó? Também 180 graus. O ângulo AOB aqui nessa figura, ó, ele fecha, né? Forma um ângulo de 360. Então, quanto vai medir o arco AB? Também 360, ou zero, tá? Quando a medida do ângulo central é igual a 180, que é um ângulo de meia volta, nós dizemos que esse arco corresponde a uma semicircunferência. E quando a medida do ângulo central é 360, nós dizemos que corresponde à medida da própria circunferência. Então é isso. Por hoje, foi isso que nós aprendemos. Vamos fazer a revisão? Vamos fazer a revisão. Ó. Nós vimos que os ângulos são formados pela junção, pela região entre duas semirretas, e aí o primeiro exemplo que a gente viu foi de uma manobra de skate, essa ollie. Ó. Então, um ângulo, essa região formada entre duas semirretas, eu tenho um ângulo interno, que é o menor, e eu tenho um ângulo externo, que é maior. Esses ângulos, ó, eles possuem lados, né? E esses lados, eles são delimitados por pontos, tá? Que se unem num vértice. Quando esse vértice ele corresponde ao centro da circunferência, nós temos o ângulo central, tá? E uma das coisas que a gente viu é que a parte da circunferência que vai ficar delimitada, ó, tudo isso é a circunferência. Tudo isso é a circunferência. Mas essa região aqui, ó, que fica dentro do ângulo, ela forma o chamado arco. E nós representamos, vou até pegar um ponteiro aqui de caneta. E nós representamos pelas duas letras, nesse caso aí AB, né? E a sua medidazinha seria um... Não é um chapéuzinho de vovô não, viu? É isso aqui, ó. Como se fosse um parêntese, tá? E aí nós formamos isso, e isso corresponde ao seu ângulo, seu arco, quer dizer, seu arco. Então, o arco é essa região delimitada por dois pontos, tá? Eu tenho um arco maior e tenho o arco menor, beleza? Outra coisa que a gente viu são os elementos, né? Os elementos são o quê? Como eu vou representar esses ângulos? Como eu vou representar esse arco? O arco ele vai ser representado por todos os pontos que o compõem e acima dele eu coloco só... O que eu não coloquei? Eu coloco só um, como se fosse um parênteses, indicando que eu estou representando aquele arco. Arco menor é esse, ó. Arco menor. E esse daqui é o arco maior, tá? Pronto. Outra coisa que nós vimos, gente, arcos de meia volta, né? Eles formam a nossa chamada semicircunferência, tá? E quando esse arco, né, ele é formado por um ângulo que parte do centro da minha circunferência, esse ângulo vai ser chamado de ângulo central. E aí eu posso escrever quantos ângulos eu quiser, dependendo da quantidade de semirretas que eu consiga traçar aí na minha circunferência. Mas sempre esses ângulos, ó, que o seu vértice parte do centro da circunferência, é o ângulo central, certo? Cada ângulo central corresponde a um arco, né, de interseção. Isso significa dizer que a medida do ângulo também corresponde à medida do arco. Ou seja, se o ângulo mede 10, o arco vai medir 10. Se o ângulo mede 60, o arco também vai medir 60. Então, o ângulo central, ele vai ter a mesma medida do arco. Isso só acontece com o ângulo central, tá? Se você escrever um ângulo, mas ele não parte do centro da circunferência, aí a medida desse arco já é totalmente diferente. A medida vai ser igual se for um ângulo central. Até combinou, ó. A medida vai ser igual se for um ângulo central. Se não for, não. Tá bom? E aí uma das coisas que a gente viu foi a semicircunferência, cujo arco mede 180 e o ângulo também. E nós vimos o de uma volta completa, né, cujo arco vai medir 360 e o ângulo também, tá bom?
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós estivemos revisando e falando sobre ângulos na circunferência, e daí na próxima semana nós voltamos continuando esse assunto e vendo como é que vai ser então a medida daqueles que não partem do centro da circunferência, daqueles ângulos que não são ângulos centrais, tá? Até a próxima aula, pessoal. Um beijo e um cheiro bem grande para vocês. Tchau, tchau.